Olá, bem-vindo à disciplina de mineração de dados, eu sou o professor Dionísio. Módulo 4, classificação e a capacidade preditiva. Vamos olhar aqui a classificação supervisionada, unidade 2. Então, nós vimos as relações e os algoritmos usados lá para predição, e agora a gente vai chegar num ponto que a tarefa de predizer um valor contínuo de uma variável dá-se o nome de estimação, a qual também é do tipo aprendizagem supervisionada. E, portanto, requer pares entrada e saída desejada para a construção do estimador e possui muitas características e processos em comum com a classificação. A preparação da base de dados, a separação dos dados em treinamento e teste, a definição dos critérios de parada do algoritmo e o treinamento e teste são feitos de forma equivalente. Então, dentro do processo de predição e dentro do processo de classificação, o processo de validação ele é semelhante. Então a gente vai trabalhar os dados, fazendo o pré-processamento, fazendo a separação lá das porcentagens e aí aplicando a técnica. Então, no caso dos classificadores, essa avaliação ela vai ser baseada em alguma medida de acurácia do classificador, ou seja, a quantidade de objetos classificados corretamente. No caso dos estimadores, a qualidade é normalmente medida calculando-se uma distância ou erro entre a saída do estimador e a saída desejada. Então, essa saída desejada, A saída de um estimador, ela é um valor numérico contínuo que deve ser o mais próximo possível do valor desejado. E a diferença entre esses valores fornece uma medida de erro de estimação do algoritmo. Essas medidas de desempenho podem ser soma dos erros quadráticos, erro quadrático médio, raiz do erro quadrado médio, erro absoluto médio, erro quadrado relativo, raiz do erro quadrático relativo, erro absoluto relativo, coeficiente de correlação. Então, de um lado, a gente está olhando classificações, a gente está tentando colocar coisas dentro das mesmas caixinhas, e agora a gente está tentando fazer o quê? Está tentando olhar se essas caixinhas foram feitas de forma correta e condizente. Então, para fazer isso, nós temos algumas técnicas. Uma bem utilizada e bem recorrente é a regressão linear. Então, a regressão linear, ela modela a relação entre uma ou mais variáveis de resposta e os preditores. Em linhas gerais, essa regressão corresponde ao problema de estimar uma função a partir de pares de entrada e saída. E se há mais de uma variável de resposta, a regressão é chamada de multivariada. Os modelos de regressão linear são métodos estatísticos capazes de modelar a relação entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes. Então, digamos o seguinte, eu sei, por exemplo, que a receita de um mercado em um dia foi de X reais. Dentro desses X reais, eu quero saber qual é a parcela que foi relacionada à carne. Então, eu tenho o valor total, esse valor total é composto por várias vendas, que tem vários produtos, mas eu quero saber especificamente para o produto carne, qual foi a porcentagem dentro desse valor de X reais. Então essa regressão linear, ela vai trabalhar nesse sentido. Então aqui nós temos um exemplo de uma regressão linear para um conjunto bidimensional. Então a linha do meio é a linha de regressão, e quanto mais próxima a linha, quanto mais junto a essa linha central aqui em diagonal, mais fácil de fazer a relação entre os valores totais e os valores unitários. Ou seja, eu tenho o conjunto dos resultados e eu quero fazer essa regressão para buscar um valor específico. Uma outra forma de fazer essa regressão é a regressão polinomial. Então essa regressão polinomial é um modelo de regressão no qual a relação entre as variáveis independentes e a variável dependente pode ser não linear e tem a forma de um polinômio de grau n. Então a gente está partindo, na regressão linear, a gente está partindo do princípio que existe uma função do tipo x, e essa função do tipo x ela vai produzir uma curva, ou uma reta, em diagonal, paralela, enfim, mas ela tem um formato sequencial e os dados eles vão margear essa reta. Já nessa regressão polinomial, ela vai aparecer como se fosse um seno ou um cosseno ou uma série de ondas, e aí os nossos resultados eles estarão próximos ou deverão estar próximos dos limites dessa onda.
Assim, embora o polinômio de aproximação seja não linear, o problema de estimação dos parâmetros do modelo é linear, e o método também é considerado uma forma de regressão linear. Então aqui nós temos um exemplo de um polinômio de grau 5. Então nós temos o resultado ali, ó, flutuando, como se fosse uma onda. Então a curva mais escura, ela vai representar o modelo ideal, e a curva mais clara, ela vai trazer para mim qual é a aproximação do que eu consegui. Ou seja, nesse caso aqui, está muito próximo o que eu obtive do que da linha base, né, ou do que era esperado. Uma outra forma de fazer esse tipo de regressão, de fazer esse tipo de relação, é a utilização de rede neural. Então, uma das redes mais utilizadas dentro desse processo é a rede do tipo Adaline. Então, Rosenblatt introduziu o perceptron como a arquitetura mais simples de rede neural, capaz de classificar padrões linearmente separados. Praticamente ao mesmo tempo, Widrow e Hoff desenvolveram o algoritmo dos quadrados mínimos ou regra delta. Então, esses quadrados mínimos ou regra delta, ele é um mecanismo central na derivação do algoritmo de treinamento de uma rede neural simples com saída linear. Então, juntando esses dois conhecimentos, foi produzida a Adaline, que é Adaptative Linear Element, muito similar ao Perceptron, porém com neurônios usando funções de ativação linear em vez de função sinal. Então vamos dar uma olhada aqui como que isso funciona. Então eu tenho do lado esquerdo aqui na figura A um neurônio, então ele tem várias entradas, né, que são os pesos das conexões, e uma função somadora. Dada essa função, se dentro do limite esperado o resultado for obtido, então existe uma função ativadora e uma saída. Já o perceptron ou a Adaline é um conjunto desses neurônios, onde para esses conjuntos é passada a informação com determinados pesos, é feita a função somadora dentro dos neurônios, e aí esses resultados eles são disponibilizados. Note que na figura A tem um neurônio só trabalhando, com uma quantidade de peso e uma quantidade de informação. Já na Adaline, eu tenho várias informações entrando com vários pesos. Uma evolução da Adaline são os Multilayer Perceptron. Perceptron de múltiplas camadas, Multilayer Perceptron ou MLP, é uma rede do tipo Perceptron com pelo menos uma camada intermediária. Ou seja, o neurônio, na sua forma mais básica, ele possui algumas entradas e uma função só. A Adaline, ela vai possuir várias entradas e vários neurônios e uma saída só. Já o multilayer, ele vai ter várias entradas, vários neurônios que vão se conectar a outros neurônios e aí sim dá uma saída. Então, o treinamento da rede MLP foi feito originalmente utilizando-se um algoritmo denominado de retropropagação do erro ou backpropagation. Então, o que esse multilayer perceptron com esse backpropagation faz? Então, o backpropagation ele possui dois passos. A propagação positiva do sinal funcional, então, durante a qual todos os pesos da rede são mantidos fixos. Então, é feita a inserção de informação para o neurônio, para a tomada de decisão, e essa informação ela permanece igual. Já a retropropagação do erro, ela vai acontecer quando? Quando os pesos da rede serão ajustados, né, ou forem ajustados, de acordo com os erros observados. Então, três características principais aqui desse backpropagation. Os neurônios das camadas intermediárias e de saída possuem uma ativação não linear do tipo sigmoidal. A rede possui uma ou mais camadas intermediárias e a rede possui altos graus de conectividade. Então, aqui a gente tem um exemplo dessa rede, tá? De uma rede neural com várias camadas e o backpropagation aqui do erro. Então, o que a gente pode tirar disso aqui? Quando a classificação é supervisionada e eu sei quais os parâmetros eu estou buscando, eu posso fazer uma separação lá de treino e teste, eu tenho a marcação do que está
do que é esperado, do que é verdadeiro, enfim, do que é falso. E aí eu aplico esse teste e vejo se os resultados da minha técnica utilizada são condizentes. Então, para essa classe de supervisionado, eu posso falar que eles estão no domínio de aprendizado de máquina. Quando eu não sei muito bem o que eu estou buscando como verdadeiro ou como falso, eu posso passar exemplos para a rede e a partir desses exemplos que eu estou passando para a rede, a própria rede vai começar a definir o que é verdadeiro e o que é falso. Para ela conseguir fazer essa definição, várias execuções dentro da rede são necessárias para conseguir ponderar esses valores e a partir dessa ponderação eu obter o meu resultado final. Então, nessa linha de multilayer, a gente começa a entrar nas questões de deep learning. Então, no machine learning, eu posso ter o aprendizado supervisionado, onde eu sei informações relevantes a respeito daqueles dados, e aí eu treino uma determinada técnica para que novos dados sejam classificados de maneira correta. Eu posso ter aprendizado não supervisionado, ou seja, eu não tenho nenhum conhecimento a respeito daqueles dados e eu quero gerar alguns agrupamentos, eu quero extrair informação útil, então tem essa classe. E eu tenho a classe de Deep Learning. Então esse Deep Learning, não necessariamente eu preciso marcar quais são as informações contidas ali, eu não preciso necessariamente explicar para o algoritmo o que eu estou buscando, e a partir dessas reproduções, desse backpropagation, é possível que a própria rede consiga ir se adaptando de forma a entender o que são informações verdadeiras e o que são informações falsas dentro do meu conjunto de dados. Para mais informação a respeito dessas técnicas de classificação, tanto de predição como de classificação, o livro do Leandro e do Diego são ótimas referências, há outras na Biblioteca Digital da UFMS, e essa foi a aula da unidade 2 do módulo 4. Muito obrigado.